resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Aí na lição, comparando as rainhas, nós vamos ver uma rainha soberba, que foi deposta do seu trono, e uma rainha humilde, que foi que assumiu o lugar da rainha Vasti, que o nome é Ester. E nós vamos aprender nesta lição de hoje que nós devemos nos conservar humildes, confiando na justiça de Deus, pois Ele governa a todos, abatendo ou exaltando. Então, nós devemos nos manter humildes, porque é Deus quem exalta e é Deus quem abate. Glória a Deus. E o bom, irmãos, não é ser exaltado pelos homens. O bom é ser exaltado por Deus. Glória a Jesus. O bom não é se auto-exaltar, porque a Bíblia diz que aquele que a si mesmo exalta, Deus o humilha, mas aquele que a si mesmo humilha, Deus o exaltará. O apóstolo Pedro disse: humilhai-vos, pois, debaixo das potentes mãos de Deus, e ao seu tempo ele vos exaltará. Há uma exaltação preparada para nós, da parte do Senhor Deus. Muitas vezes nós ficamos ansiosos pela exaltação de Deus e encontramos vergonha, encontramos decepção, encontramos frustração quando nós tentamos passar na frente do propósito de Deus, quando nós tentamos passar na frente do plano de Deus. O plano de Deus pode até começar com humilhação, mas termina com exaltação. O plano de Deus pode até começar com vergonha, mas termina com honra. E cá entre nós, é melhor começar humilhado e terminar exaltado, do que começar exaltado e terminar humilhado, né? Glória a Jesus. Então o segredo não é como as coisas começam, mas é como as coisas terminam. A Bíblia diz: esta leve e momentânea tribulação, ou seja, o que vocês estão passando agora, trará para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação. Então, outro texto da Bíblia vai dizer que a vereda do justo, o caminho do justo, o caminho daquele que pratica a vontade de Deus, ele começa escuro, é como a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando, até se tornar um dia perfeito. Então, um bom não é como as coisas começam, mas é como as coisas terminam. Então, não fique ansioso. Hoje, quem sabe, é o tempo de você se humilhar na presença de Deus. Como a gente costuma falar, é o tempo de você descer. Aleluia. O Senhor disse para Zaqueu, quando ele subiu na árvore, ele disse: não, Zaqueu, para você ter um encontro comigo, você tem que descer. Desce depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa. Então, o caminho para que nós venhamos ser exaltados por Deus é ser humildes, sempre humildes. Então, aqui há duas leituras extensas, e eu creio que os irmãos já leram esse texto. Se não leram, vocês vão ler em casa, tá bom? Vão ler em casa esse texto de Ester capítulo 1 e Ester capítulo 2. Vai falar dos dois episódios importantes, os dois episódios iniciais desta história, aonde Vasti, ela é deposta do seu trono, e aonde, no capítulo 2, Ester é coroada rainha no lugar de Vasti. Vamos à introdução desta aula. Glória a Deus. Deus estabeleceu princípios imutáveis, pelos quais governa todos os povos, independente de cultura, época ou lugar. Nesta lição, nós veremos o claro contraste entre as condutas de Vasti e de Ester, a obediente moça judia que ascendeu ao trono de rainha
de um dos maiores impérios de todos os tempos, o Império Persa. Os irmãos até devem conhecer a rainha Esté como a rainha da Pérsia, não é isso? Mas nós vamos estudar a fundo o que a Bíblia, de fato, fala sobre ela. Tá? Um cristão, irmãos, ele não pode conhecer a história de Esté pelo que a novela passou, tá bom? Eu não impeço, não acho que seja errado você acompanhar uma novela bíblica, principalmente bíblica, é bom. Mas o conhecimento que você tem daquilo não deve ser a novela, deve ser da palavra de Deus. Você deve conhecer a história. Eu creio que se você vai estudar, ou você vai assistir a rainha Esté na novela, antes você tem que ir para a Bíblia. E se lá entrar uma heresia, algo que alguém colocou lá que não está na Bíblia, né? A Bíblia diz que aquele que mudar um tio ou uma vírgula do que está escrito é maldito. E às vezes você está assistindo algo que é maldito, algo que mudou o que a Bíblia diz. Por quê? Porque você não leu antes na Bíblia para depois assistir na televisão. Então tem coisas. Um dia desse eu estava assistindo uma novela, eu não lembro quem era bem, faz muito tempo, mas eu sei que quando entrou um monte de coisa fora da Bíblia e confrontando aquilo que a Bíblia diz, eu desliguei na hora. Prefiro assistir um filme de ficção, qualquer outro tipo de filme, do que um filme que muda o sentido da palavra de Deus. Então nós temos que ter muito cuidado. Então o conhecimento que você tem da rainha Esté, qual é a fonte? A fonte é a novela ou é a Bíblia Sagrada? Então que a partir de hoje você tenha essa preocupação de entrar na leitura, no conhecimento, antes de você ir a outras fontes. A Bíblia diz que João Batista era um profeta conhecido por quê? Porque ele comia gafanhoto e mel silvestre. Primeiro ele comia gafanhoto porque Deus mandou o povo de Israel comer gafanhoto. E o único que comia era João Batista. O único que obedecia a essa lei de Deus era João Batista. Deus mandou o povo de Israel comer gafanhoto. Porque gafanhoto representa devorador. E quando o gafanhoto entrou no Egito, ele devorou, todas as plantações do Egito. E Deus ordenou que o povo de Israel comesse gafanhoto. É como se Deus estivesse dizendo: vocês são devoradores do devorador. Era para você ter dado um glória. E João Batista comia gafanhoto e o que mais? Mel silvestre. O que significa mel silvestre? É o mel tirado do favo, sem ser processado. É o mel puro, é a fonte original, e não é o mel transformado, misturado. Ele comia o mel original, e o mel simboliza a palavra de Deus. Muitas vezes nós estamos ouvindo a palavra processada. Muitas vezes, antigamente as pessoas conheciam a palavra através de pregação, e às vezes até subia no púlpito com conhecimento de uma pregação fora do que a Bíblia diz, e falava um monte de heresia, repetindo aquilo que o pregador falou, sendo que o que o pregador falou foi ele que inventou. E hoje está pior. Hoje as pessoas não estão mais nem ouvindo a pregação, estão assistindo a novela. E aí traz para a pregação, para o louvor, para a oportunidade, para a reunião, uma palavra que ele absorveu processada. Eu não estou falando que os irmãos não podem assistir, eu estou dizendo que antes de você ir lá para o mel processado, você tem que ir atrás do mel silvestre, o mel puro. Amém? É esse que é o bom. Glória a Deus. Eu creio que você já chorou assistindo a novela, assistindo o filme, mas eu quero ver você chorar lendo a Bíblia, É esse que é o bom. Então, conheçam a palavra de Deus. A rainha Esté e a rainha Vasti, elas fazem parte de uma história na qual um rei chamado Assuero, ele de repente banqueteou junto com os seus amigos, convida Vasti para apresentá-la aos seus amigos, e Vasti não aceita o convite do rei. Então o rei
depõe, ou seja, tira Vasti do cargo de rainha e levanta um concurso. E nesse concurso, as jovens virgens do reino deveriam se apresentar diante do rei para que ele escolhesse uma nova rainha. E quem foi que ganhou o concurso? A nossa pequena Radassa, chamada também de Esté. Esté é o nome daquele povo persa. Radassa é o nome hebraico. Radassa significa murta, uma planta cheirosa. E Esté significa estrela. A murta, ela é encontrada nos lugares mais baixos. E a estrela é encontrada nos lugares mais altos. Porque com Deus é assim, você começa lá embaixo e termina lá em cima. Oh, glória a Deus. Então, irmãos, vamos lá. O banquete de Assuero e a recusa de Vasti. Primeiro, o rei Assuero. Rei Assuero era filho de Dário. Vocês lembram da cova dos leões? Então, a história da cova dos leões acontece sob o reinado de Dário. Quem pergunta se Davi sobreviveu, irmãos, quem pergunta se Daniel sobreviveu à cova dos leões foi o rei Dário, pai do rei Assuero. E Assuero governou o Império Persa durante 20 anos. Esse foi o período do reinado que aconteceu 486 anos antes de Cristo. Amém? Ou seja, antes do nascimento de Cristo. Ele reinou no território desde a Índia até a Etiópia, que naquela época era um reino extenso, um reino muito grande, sobre 127 províncias. É como se as províncias fossem cidades. Ele governou sobre 127 cidades. É um grande administrador. É um homem de muita autoridade. Ele com certeza deveria ser um rei extremamente rico, porque ele recolhia impostos de 127 províncias. O seu nome em grego é Xerxes. Você vai encontrar esse rei nos livros de história. Quando você vai estudar o Império Medo-Persa na escola, nos livros de história, você vai encontrar o rei Xerxes. Vocês já assistiram o filme 300? Né? Aquele filme, ele retrata a guerra dos qual era o país deles mesmo? Os 300 contra Xerxes. E aí você assistindo o filme, você dá para ter uma ideia de como era a característica física daqueles homens. Então, o Xerxes é o rei Assuero. No terceiro ano do seu reinado, ele convidou a nobreza imperial e os senhores de todas as províncias para mostrar-lhes a grandiosidade do reino e as suas riquezas. Ele era um homem, um excelente administrador, e ele vai chamar ali os seus liderados para honrar aqueles que devem ser honrados, para trazer o conhecimento, para que eles venham administrar conforme o coração do rei. E a Bíblia diz que a história vai dizer que essa recepção vai durar 180 dias. Imagina, uma reunião de 6 meses aproximadamente, não é isso? 180 dias de reunião, junto com os nobres. Irmãos, às vezes a gente fica preocupado de tirar um final de semana de descanso, não é isso? Irmãos, a gente merece, viu? A gente merece usufruir daquilo que nós estamos conquistando, ainda que seja pouco. A gente precisa aprender a usufruir, e o rei sabia fazer isso. E não apenas usufruir daquilo que era seu, mas também distribuir com seus liderados. Olha que rei abençoado. Então ele estava ali, criando ali aquele ambiente de renovação, de honra para todos os senhores
das províncias. A recepção durou 180 dias e foi nessa ocasião, essa ocasião tão especial, que Assuero vai tratar com os seus generais, com os seus conselheiros, com a expedição militar que faria contra a Grécia. Então, 180 dias, Assuero não está apenas reunido com os senhores das províncias, com os seus generais, para honrá-los, mas também para planejar uma grande ação que ele iria tomar. Então, é uma reunião extremamente importante. E o rei Assuero precisa mostrar toda a sua autoridade. O rei Assuero precisa conquistar a confiança dos seus liderados. O rei Assuero precisa conquistar a confiança daqueles generais, para que eles, confiando no seu rei, possam lutar pelo reino, possam vencer o reino. Então tudo tem que ser perfeito. O rei fez tudo para ser perfeito, tudo para ser maravilhoso, tudo para que venha colaborar, para que no final as coisas venham dar certo. E esta batalha se transformou, lá no futuro, né? Vai se transformar num grande fracasso. E o historiador Heródoto vai narrar em detalhes esta ação que ele tomou. Olha só. Então, segunda parte, ele vai dar um banquete público e outro exclusivo. Amém? Então, o banquete público é aberto. O exclusivo é para pessoas escolhidas, pessoas especiais. E ele vai oferecer para todo o povo de Suzã, todo o povo daquela cidade, vai participar desse glorioso e maravilhoso banquete, no pátio do jardim do seu palácio. Olha que coisa boa. Eu vejo muita comida, muita bebida, e o rei dando uma grande festa, né, conquistando o coração daquelas pessoas, o rei fazendo tudo de forma perfeita, e havia muito luxo, muita ostentação, bebida à vontade, uma festa programada para durar 7 dias. Ele vai dar uma festa para todo o povo de Suzã, uma festa que duraria 7 dias. Que coisa boa, hein? Todo o povo está convidado a participar. O que o rei está querendo? Conquistar o coração do seu povo. E Assuero tinha como mulher a rainha Vasti. É aqui que entra a parte principal da história. Alguns estudiosos acreditam ser a mesma Amestris que o historiador Heródoto vai citar na questão da batalha contra a Grécia. Então, é Vasti, e também conhecida pelos historiadores como Amestris, seria o outro nome dela. Assim como Assuero também era chamado de Xerxes. Ele também ofereceu um banquete, porém restrito às mulheres do palácio. Então ele vai celebrar um banquete exclusivo somente para as mulheres. E no 7º dia do seu banquete, ele já tinha bebido bastante, quem sabe já estava embriagado. Aqui nós não estamos falando de um rei cristão, de um rei temente a Deus. Ele nem sequer conhecia a Deus. Mas podemos perceber que esse rei é um rei sábio, é um excelente administrador, que está procurando honrar os seus liderados, que está procurando honrar o seu povo, mas ele não conhece a Deus. Então ele já está embriagado, já está tomado pela bebida, 7 dias enchendo a cara. Assuero estava eufórico. A Bíblia vai dizer que o coração do rei estava alegre do vinho. Eu creio que se desenhasse uma listra reta, Assuero não conseguia acertar nem 2 metros, né?
Então, Assuero já estava para lá de Bagdá, como diz aí o povo. E nesse momento, ele vai ordenar, ele vai dar uma ordem para que alguém lhe trouxesse a rainha Vasti com a coroa real, para mostrar aos povos e aos príncipes a sua formosura, porque era formosa à vista. Então, qual é o propósito do rei Assuero? O rei Assuero já honrou os seus liderados, os líderes das províncias, ele já honrou o seu povo com 7 dias de banquete, e agora o seu propósito é honrar a sua rainha. Todos foram de bom grado, todos desceram até a festa do rei com o coração aberto, querendo aproveitar de tudo aquilo que o rei tinha para oferecer. Mas na hora que ele chama a rainha para honrá-la, para expor a sua beleza, para mostrar àquele povo a rainha gloriosa que eles tinham, a rainha simplesmente recusou acompanhar os 7 eunucos que o rei enviou para conduzi-la à sua presença. O que eu falei no início? Que melhor é o final das coisas do que o início delas. E o final aqui, terminou bem ou terminou mal? Terminou mal, irmãos. Imagine, no 7º dia, agora vai ser o momento glorioso, está tudo preparado, a rainha vai chegar e todo mundo vai ficar espantado com a beleza da rainha, já está todo mundo alegre, ela vai ser a cereja do bolo. Aí quando vai esperar a rainha, cadê ela? Não comparece. Como que o rei vai se sentir? Envergonhado. Existem coisas que para a gente construir demora muitos anos, mas que para destruir basta uma atitude. Tem coisas que para a gente levantar demora muito tempo, mas para a gente derrubar basta algumas palavras. Basta apenas não aceitar o convite. Basta apenas rejeitar a honra que o rei está oferecendo. Vocês estão entendendo o que Deus está nos ensinando através dessa lição? Então nós precisamos ser humildes. A rainha Vasti foi uma mulher humilde? Imagine, diante da honra. Começou o culto aqui, o presbítero Alex me falou que não poderia estar aqui, estava resolvendo a diligência de trabalho. Eu cheguei ali e falei: diácono, vá abrir o culto, leia uma palavra, faça oração, né? Faça o que Deus mandar para você fazer, vai abrir o culto. E ele, de bom grado, pode deixar, pastor, veio e abriu o culto. Ele poderia ser soberbo e dizer: o senhor não me avisou antes? O senhor não me falou antes? Não, ele não questionou, ele veio e executou a missão. Tem muita gente, irmãos, que até diante da honra, ele é soberbo. Nós precisamos ser sempre humildes, e humildade significa estar disposto, estar à disposição, estar disponível. Olha para alguém que está do teu lado e diga para ele: você é disponível? Quem é servo não questiona, quem é servo está sempre disponível. Se precisar dele, ele diz: pode contar comigo. Se chama ele, ele diz: eis-me aqui, pode enviar a mim. Isso é ser humilde. A rainha Esther, olha só, porque há 2 significados de humildade. Às vezes a própria pessoa vai dizer: não, eu não quero aparecer, não, eu não quero me mostrar. Para ela isso é humildade, mas para o rei isso é soberba. Olha só. Então às vezes você diz: não, eu não quero ficar lá na frente, eu não quero aparecer, eu não quero me mostrar. Para você isso pode ser humildade, mas para Deus você está sendo soberbo, rejeitando as oportunidades que Deus está te dando, rejeitando o lugar que Deus escolheu para você. Deus escolheu lugares para te colocar, lugares de honra, lugares de exaltação. Não é para a minha glória, não é para a sua glória, é para a glória do rei. O rei quer ser honrado através da sua vida.
O rei quer ser honrado através de você. O rei preparou o cenário da tua exaltação. O rei preparou as pessoas para contemplar a tua vitória. O rei preparou o ambiente para que você seja levantado. E muitas vezes você diz: eu não quero, eu não posso, eu não sei, eu não vou. Deus te chamou, e se você é servo, você vai dizer: eis-me aqui, eu estou disponível para a tua honra, para a tua glória. Então não é para nos honrar, é para honrar Ele. Não é para nos gloriar, é para glorificar o nome dEle. Aí eu venho na frente, até mesmo tremendo, até mesmo me sentindo envergonhado, até mesmo me sentindo indigno, mas eu venho aqui, não é porque eu quero aparecer, é porque o nome dEle tem que ser glorificado, e se Ele quer glorificar o nome dEle através da minha vida, eis-me aqui, Senhor, estou disponível. Aleluias. Glória a Jesus. Então ela estragou a festa, irmãos. Tem atitudes nossas, soberba no nosso coração, que estraga a festa, que estraga a preparação. Eu já agi assim, eu já tomei atitudes assim. Eu tenho que falar que a palavra corta lá e cá, não é isso? Eu já tomei muitas vezes atitude assim. Não vou não quero aparecer. E eu estraguei a festa. Pessoas querendo contar comigo, esperando por mim, e eu não quero aparecer. E estragou, irmãos. E eu nunca imaginava que as pessoas contavam tanto comigo. Aí depois que eu fiquei sabendo da besteira que eu tinha feito, em simplesmente não estar presente na hora que deveria. Diga para alguém que está do teu lado: a sua presença faz a diferença. Glória a Deus. Amém? A sua presença faz a diferença. Sua presença no culto, sua presença na reunião, sua presença no ensaio, sua presença na escola bíblica, a sua presença no círculo de oração, a sua presença na visita, a sua presença no matutino, faz a diferença. Isso é atitude de humildade. Os humildes se apresentam, os humildes comparecem, os humildes estão disponíveis. Assim como eu mudei a minha atitude, entendendo que não é para o homem, é para Deus, mude também sua atitude. Ela estragou a festa. Então vamos lá. Segunda parte: Vasti resiste à ordem do rei e é deposta. Primeiro, a recusa da rainha. São diversas as opiniões a respeito das condutas do rei e da rainha nesse episódio. Então há algumas fontes, além da palavra, que justificam a desobediência de Vasti. E tem alguns pregadores que se utilizam desse argumento, que acham que foi absurda a pretensão do rei em apresentá-la em seu banquete, né? Então há uma versão, uma interpretação de que a atitude do rei apresentar Vasti foi uma atitude absurda. O uso de fonte não bíblica é saudável quando serve para aclarar, esclarecer o sentido do texto escriturístico. Então, quando a fonte extrabíblica é para aumentar a compreensão do texto bíblico, é válido. Mas quando a fonte extrabíblica é para distorcer o sentido bíblico, nós devemos abrir mão daquilo. Você já observou que a nossa Bíblia tem 66 livros e a Bíblia católica tem mais livros? Aqueles livros nós chamamos de livros apócrifos. Não que eles sejam todo desprezáveis, não, são livros muito importantes. Nós podemos até utilizar eles como fonte para algumas coisas, mas dentro desses livros há palavras, há argumentos que muitas vezes vão contra aquilo que está escrito nos livros principais da Bíblia Sagrada. Quais são os livros principais da Bíblia Sagrada? No Antigo Testamento é a Torá,
São os 5 primeiros livros da Bíblia, que é chamado de a Lei de Moisés. E no Novo Testamento são os Evangelhos, que falam dos ensinamentos de Jesus. Então, essas são as partes principais da Bíblia. E tudo que vai de encontro, ou seja, que muda o sentido, que distorce o sentido da palavra, é algo que deve ser desprezado. Tá? Então, esse argumento de que a atitude do rei de chamar Vasti, de convidar Vasti, foi uma atitude absurda, isso deve ser desprezado. Na verdade, o rei queria honrar a sua rainha. Amém? O uso de fontes, eu já falei essa parte. Então, contudo, podem levar à prática da exegese. Tá? Existem dois termos na teologia. O primeiro termo é exegese. Exegese significa extrair o sentido original da palavra. Então, quando você lê um texto bíblico, você busca o sentido original daquele texto. O que ele significa? Qual o contexto? Qual o pretexto? Qual o pós-texto? E analisando tudo isso, você vai extrair o sentido original da palavra. Amém? Isso é exegese. Então, alguém que vai ler, por exemplo, aquele texto que diz que se o teu olho, se o teu olho te condenar, foi Jesus que falou, arranca-o e lança fora, porque é melhor entrar no reino com o olho do que ter os dois e ir para o inferno. Foi o que Jesus falou. Se você for analisar o pé da letra, vai ter muita gente arrancando o olho. Não é isso? Mas quando a gente faz a exegese e busca entender no original qual é o sentido, quando você busca a cultura, por exemplo, é mais fácil um camelo passar debaixo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Como é que você vai entender isso se você não fizer uma exegese, ou seja, extrair o sentido original da palavra? O que é o camelo? O que é a agulha? Aí você vai estudar, e esse estudo é chamado de exegese. É você extrair o sentido original da palavra. Mas há um outro termo que é usado chamado exegese. Exegese. Exegese é colocar o sentido que eu quero no texto. É eu ler o texto bíblico e dizer, não, isso aqui significa isso. Eu decidi. Ou então eu li algum livro que fala que o sentido é aquele, distorcendo aquilo que está escrito, eu crio um sentido novo e é um erro isso. Tá? Então, a Bíblia não deve ser apenas lida, a Bíblia deve ser examinada. Nós devemos examinar as Escrituras. A Bíblia diz que o meu povo perece por falta de conhecimento. Então, quando nós mergulhamos nas Escrituras Sagradas, procuramos examinar as Escrituras Sagradas, sempre com a ajuda do Espírito Santo, nós vamos encontrar o sentido original daquilo que Deus quer falar conosco. Então, alguém vai interpretar o convite do rei de forma errada. Vocês entenderam o sentido do convite do rei? Então, nós entendemos o que o rei queria quando ele convidou a rainha Vasti. Quem pode me dizer? O que o rei queria quando ele convidou a rainha Vasti? Alguém pode me dizer? Oi? Não entendi nada. Ele queria a formosura? Sim. Tem mais alguém? O que o rei queria quando ele convidou a rainha Vasti para o banquete? Mostrar a beleza dela. E qual o sentido de mostrar a beleza dela? Ele queria mostrar a beleza dela para envergonhá-la
né, diante daquelas pessoas, ou ele queria mostrar a beleza dela para honrá-la? Amém. Né? Então vocês estão vendo, se eu entendo que o rei convidou para honrá-la, isso é exegese ou é exegese? Não tenho vergonha não, irmãos. Às vezes o crente, escute, às vezes o crente tem vergonha de usar esses termos. Não tenha vergonha disso não. Você quando vai para o médico, você sabe o nome do osso do joelho, você sabe o nome do remédio. Eu não sei o nome daqueles remédios não, um bocado de nome difícil e você sabe. Aí quando é para usar os termos da Bíblia, você fica com vergonha. Pronto. Então nós aprendemos que exegese é o sentido original da palavra, é o que Deus quer falar. E exegese é você criar um sentido para a palavra. Então, dizer que o rei queria honrar a rainha Vasti é o que? Exegese ou exegese? Hã? É porque vocês estão com vergonha, mas vocês vão se acostumar, amém? Vocês vão se acostumar. Não é isso, presbítero? Pronto. Glória a Deus. Exegese. Exegese é o bom e exegese é o ruim. Certo? Amém? A diferença é é o bom, ei é o ruim, entendeu? Pronto. Então está na revista aí esse termo e é importante a gente saber se nós estamos entendendo realmente o que Deus está querendo falar na Bíblia ou se nós estamos criando para agradar o nosso coração. Que alguém pode ler a Bíblia e interpretar de forma que agrade o coração. Por exemplo, saiu até no jornal, saiu no jornal, não sei qual foi fantástico, eu não sei o que foi, foram entrevistar um pastor que tinha dormido com a mulher do obreiro, tinha tido relação com a mulher do obreiro, e porque ele disse que Deus mandou ele ter relação com a mulher do obreiro. E o obreiro estava todo inocente lá, não, é porque Deus falou para o pastor e eu deixei ele ficar com a minha esposa. Quem já viu isso? Quem já viu isso? Só a Alessandra viu isso? Pronto, todo mundo viu. Você todo mundo viu. Você não viu não, Marli? Então, aí o entrevistador nem crente era. Escute só. O entrevistador nem crente era. Aí ele, lê a Bíblia aí para mim. O entrevistador fala. Aí o pastor pega a Bíblia e aí ele lê um texto que fala sobre Oséias. Pega uma mulher adúltera e se case com ela. E deita-te com ela. Eu não vou explicar o sentido disso agora, tá? A gente pode explicar depois. Mas a ordem de Deus foi, pega uma mulher adúltera e se case com ela. Aí o pastor leu, pega uma mulher e adultera. Entendeu? Tem gente que se faz de besta, né, gente? Então, olha, a gente tem que tomar cuidado. Tem a exegese, que é tirar o sentido original da palavra, o que Deus quer falar de verdade, e a exegese. A exegese é criar um sentido para aquilo que está escrito. E geralmente alguém faz isso lendo de forma errada. Se você lê da forma correta, você vai entender profundamente aquilo que Deus está querendo dizer. Vamos lá. Então, a aplicação da lei. Assuero estava, de fato, sob influência de vinho, certo? Quando ele ordenou a vinda de Vasti, mas sua decisão de depô-la do cargo não se deu de forma intempestiva ou autoritária. Então, irmãos, quando ele convidou ela, ele estava sob efeito do vinho, mas isso não significa que o rei estava usando de uma criatividade, porque ele estava embriagado, aí ele convidou a rainha. Não, isso já estava no cronograma da festa. Vocês entenderam? Porque alguém vai interpretar assim, o rei já estava tão embriagado que ele diz, agora eu vou mostrar a minha rainha. Não, isso já estava no planejamento da festa. Tudo ali
havia sido minuciosamente planejado. A entrada da rainha no final estava no cronograma. É como se a gente preparasse uma grande festa, a igreja está aqui fervendo, e a gente convidou um pregador renomado. E aí está todo mundo esperando para ouvir aquele pregador pregar, aí na hora, cadê o pregador? Faltou, não veio. A igreja vai ficar como? Triste, decepcionada. Por quê? Porque já tinha sido planejado. Então a entrada da rainha Vasti tinha sido algo planejado. Mas, tudo bem, ele estava sob o efeito do vinho. Agora, depois dessa atitude, ele vai esperar passar o efeito do vinho, ele vai se reunir com os seus líderes, seus liderados, e ele vai tomar a atitude de tirar ela do trono. Essa atitude de tirar ela do trono, ele não tomou essa atitude embriagada. Certo? Apesar da fúria, o rei suportou. Você está aumentando, né? Não aumente não. É por causa dos meninos lá. Na próxima escola bíblica, vocês sentam aqui na frente, tá? Na próxima eu vou falar sem microfone. Tá bom? Os meninos também têm direito de ter aula dele. Na última quarta-feira eu fiquei lá e eles não conseguem entender, porque o som daqui entra lá. Tá bom? Então, apesar da fúria, o rei suportou o constrangimento público de receber de volta os eunucos sem a rainha. Ele suportou aquele constrangimento, mas logo em seguida ele submeteu o caso ao exame dos sábios do reino, entendidos nas leis e no direito dos medos e dos persas. Ou seja, ele não tomou atitude sem antes consultar. A gente tem um grande problema. Nós muitas vezes tomamos atitudes precipitadas, não consultamos aos nossos líderes, não consultamos pessoas sábias, pessoas que Deus colocou na nossa vida, e a gente vai tomando atitudes. Mas a atitude do rei foi submetida a um exame pelos sábios do reino, os entendidos da lei, certo? E a pergunta do rei demonstrava prudência. O rei queria agir de forma prudente. O que, segundo a lei, se devia fazer da rainha Vasti, por não haver cumprido o seu mandado? O que vocês acham que eu tenho que fazer? Olha que líder. O rei Assuero é um líder exemplar. Eu comecei dizendo que ele honrou a todos os seus líderes, que ele honrou a todo o povo, dando banquete, e ele quis honrar a sua rainha, e agora na hora de tomar uma atitude séria, ele poderia ter agido na raiva, na ira, no ódio, mas não, ele vai perguntar para os seus sábios: o que vocês acham que eu tenho que fazer? Olha que coisa boa, não é isso? Agora eu vou entrar para o ambiente familiar. Quando o esposo vai tomar uma atitude, ele chega para a esposa e diz: o que você acha que eu tenho que fazer? Não é assim que acontece? É assim que acontece lá na sua casa, eu sei. Quando a esposa vai tomar uma atitude, quando a esposa vai comprar alguma coisa, vai tomar uma atitude ou decisão, ela pergunta: o que você acha que eu tenho que fazer? Fala para o esposo. É assim. Não é? Sabia. Então, porque assim como o rei Assuero era rei sobre Suzã, sobre aquelas províncias, nós somos reis e rainhas dentro da nossa casa. Ou seja, você é a rainha, eu sou rei, né? Dentro da sua casa, dentro da nossa casa. E nós temos que tomar atitudes com prudência, com sabedoria, procurando examinar as nossas decisões para que não gere problemas dentro da nossa casa. Amém? Glória a Deus. A sentença de Vasti. Examinando o caso, Memucã, parece os golpes do pastor Geraldo, né? Memucã, um dos sábios, aconselhou o rei que depusesse Vasti. Então, um dos sábios aconselhou a depor a rainha. Liderança pressupõe muita responsabilidade. Nós precisamos entender isso. Pela grande repercussão, a conduta da rainha seria um péssimo exemplo
para todas as mulheres do reino. Então, todas as mulheres tomariam o exemplo de Vasti. Se a rainha não aceitou o convite do rei, aí quando o marido dentro de casa, nas casas do povo, o marido dissesse: minha filha, coloca meu almoço. A mulher disse: eu? A rainha não foi na festa, tu quer que eu bote teu almoço? Vai botar você. Se vire. O marido ia chegar em casa e dizer: mulher, e aí, já fez a janta? Ela disse: janta? Vai fazer tua comida. Não é isso? Então a atitude de um líder repercute, é um exemplo. Tem pessoas que usam o exemplo para reprovar. Porque tem pessoas, eu postei isso esses dias no meu Instagram, que tem pessoas que passam pela nossa vida para nos ensinar como não fazer aquilo que ele fez. Só que tem outras pessoas que pegam o mau exemplo, repete aquele exemplo e ainda diz assim: eu estou fazendo porque ela fez também. Não é isso? Então, nós precisamos nos preocupar com as nossas atitudes, principalmente quando somos um líder, dentro da nossa casa, dentro da empresa, dentro da igreja. Quando ocupamos uma posição de destaque, nossas atitudes vão ser exemplo para outros. E muitas vezes o rei, ou seja, o administrador, ele precisa tomar atitudes de forma prudente para limar algumas pessoas que estão sendo mau exemplo para os demais. E foi isso que o rei Assuero fez com a rainha Vasti. Em Esté, capítulo 1, versículo 17 diz: porque a notícia deste feito da rainha sairá a todas as mulheres, de modo que desprezarão a seus maridos aos seus olhos. Olha que coisa. Se a rainha fez, então é porque está certo. Você está vendo? Então, se o pastor fez, então deve estar certo. Se a missionária fez, então deve estar certo. Se o diácono fez, deve estar certo. Se o presbítero fez, deve estar certo. Se a líder do grupo fez, então deve estar certo. Então eu vou fazer também. Aí o liderado vê: é desse jeito que a missionária trata o pastor? Né? Graças a Deus eu tenho uma esposa maravilhosa. Maravilhosa. Esposa que eu amo, que cuida de mim. E sem ela eu nunca teria chegado até onde eu cheguei. Amém? Quero dar uma salva de palmas para minha esposa. Te amo, meu amor. Hã? Eu vou até me levantar. Olha, quando eu falo, às vezes essa mulher aqui se zanga comigo, não é? Mas não é para zangar não. Não é para zangar não. Quando Deus fez a reunião com Adão, Eva e o diabo, o que foi que Deus fez? Ele condenou logo Adão, porque ele era o líder, ele não tinha que ouvir a voz da sua mulher. A mulher não devia ouvir a voz do diabo. O homem, Adão, não preparou sua esposa. Cada um teve uma falha. Então, quando Deus fez a reunião com os três para encerrar ali, ele condenou logo Adão e depois ele foi para Eva e disse: por que me desobedecesse? Ela disse: a serpente me enganou. Ele disse: porque você me desobedecesse, vai dar luz com dor, será sobre mim ser seu marido e ele te governará. Quando eu falo essa palavra, as mulheres ficam iradas. Não foi aquele, quem disse foi Deus, não foi eu não. Quando eu falo isso, aí eu fico zangado comigo, não. Mas esse governo, o que as pessoas não entendem é isso, é com amor. O homem governa a mulher com amor. Como o pastor acabou de dizer que para fazer uma compra, a mulher deve consultar seu marido e o marido consultar a esposa. Isso foi Deus que determinou. Mas às vezes a pessoa não faz assim. Eu agradeço a minha oportunidade. Presbítero é uma bênção, viu? Glória, aleluia, glória a Jesus. Então vamos lá. Então o conselho de Memucã, olha, quando alguém perguntar para você quem é Memucã, é um cara, um sábio
lá no livro de Esther, que deu conselho para o rei Assuero depor Vasti do trono, Memucã. Então o conselho do sábio, não precisa fechar não, tá molhando? Ah, tá. Se não estiver molhando, não feche não. Pronto, aí não está molhando não, pode deixar aberto. Amém? Então o conselho de Memucã agradou a Assuero e seus nobres. E ele decretou a deposição de Vasti. Além disso, enviou cartas a todas as províncias, estabelecendo que cada homem fosse senhor em sua casa. Olha só. Então o rei Assuero depõe Vasti do trono e diz assim: olha, você que é homem, que é macho, tome postura dentro da sua casa. Mostre quem é que manda aí, mostre quem é que governa aí. Não é para botar a Vasti da sua casa para fora não. É como ele estava dizendo, eu que botei a minha, né? Ele disse, eu botei a minha, mas você vai mostrar quem é que manda, é só isso, né? Então, irmãos, uma das qualificações exigidas pelo líder cristão é exatamente esta. Qual? Exercer o governo da própria casa. Vamos ler esse texto aqui, 1 Timóteo capítulo 3, versículo 4 e versículo 5. Primeira Timóteo capítulo 3, versículo 4. Quem achar primeiro aí pode ler bem alto. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 4 e 5. Pronto. Então, a palavra de sabedoria dentro desse texto é: porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Então é exigido do obreiro que ele saiba governar bem a sua própria casa, governar sobre o seu filho, governar sobre a sua família, para que em seguida ele possa governar a obra de Deus. A Bíblia diz que aquele que não cuida dos seus, principalmente dos da sua própria casa, negou a fé. Então nós precisamos entender a exigência do rei Assuero, que cada homem fosse senhor em sua casa. O princípio bíblico é: o homem que não lidera em casa não é apto para cuidar da igreja de Deus. Terceira parte, Esther, a judia se torna rainha em terra estranha. Olha só, às vezes é necessário Deus humilhar um soberbo para exaltar um humilde. Glória a Deus. Eu sei que não é desejo seu, mas talvez é projeto de Deus humilhar alguns soberbos e exaltar você que é humilde. Talvez não seja o seu propósito, mas é propósito de Deus. Às vezes tem gerente que está humilhando, gerente que está usando de abuso de autoridade, e Deus está na vida do crente que é humilde, que faz amizade com todo mundo, que ajuda todo mundo, que está sempre à disposição. Aí Deus vai colocar um brilho no crente, o brilho do crente vai atrair os olhos do chefe, o chefe vai olhar para o gerente e dizer: não, o gerente está humilhando todo mundo, e o supervisor ali, o trabalhador ali, humilde, rapaz, fazendo amizade, eu tiro o gerente e boto o crente no lugar dele. Deus faz assim. Então Deus destituiu Vasti do trono para levantar a sua serva, a sua adoradora, aquela que era fiel a ele,
Glória a Jesus. Então, Esté, a judia, se torna rainha em terra estranha. Primeiro, 4 anos depois. Então, há certo consenso entre os estudiosos de que a escolha da substituta de Vasti ocorreu após a frustrada campanha militar que Assuero lançou contra os gregos. Então, há uma batalha que foi empreendida de Assuero contra os gregos, e nessa batalha ele perdeu. E aí os estudiosos acreditam que depois dessa derrota é que o rei Assuero vai escolher Esté. Esté como se fosse o remédio para o coração do rei. Vocês estão entendendo? Então, depois de uma grande derrota, ele escolhe Esté, que vai ser o remédio para o seu coração. Depois de uma grande derrota, Deus sempre terá um remédio para aliviar a dor do nosso coração. Então não se preocupe, porque maior é o remédio que Deus tem do que a dor da sua derrota. Glória a Jesus. Eu não sei o caminho que você passou, as lutas que você enfrentou, e quem sabe você se frustrou, quem sabe você foi derrotado, mas há um remédio mais forte do que a sua dor. Há um remédio que realmente cura. O remédio da farmácia não cura, ele alivia a dor, mas o remédio que Jesus dá, esse cura, cicatriza a ferida. Glória a Jesus. Então, depois desse período de 4 anos, houve uma destruição quase total das forças navais persas na batalha de Salamina, que aconteceu 480 anos antes de Cristo. Isso está nos livros de história, certo? Isso se estuda até mesmo na escola, para você perceber que a Bíblia não é um livro que pode ser ignorado. A Bíblia tem que ser estudada, porque até mesmo na escola se estuda o pano de fundo, o fundo histórico daquilo que está escrito na palavra de Deus. Eu amava, irmãos, porque eu sempre gostei muito de ler a Bíblia. E eu amava quando eu estava na escola e entrava um assunto assim que tinha tudo a ver com a palavra de Deus. Aí eu ficava animado, empolgado. Ainda mais quando eu percebi que o professor era ateu. Aí ele mesmo estava pregando a palavra para mim. Olha, o professor ateu me mostrando que o que está escrito na Bíblia é verdade. Que coisa maravilhosa, né? Glória a Deus. Uma vez um professor na faculdade de administração, quando eu cursava faculdade de administração, ele me deu oportunidade para falar sobre o filho pródigo. Olha que honra. O professor ateu, eu entrei com a Bíblia. Aí eu não só falei da história, eu falei do sentido do que ela significava. Aproveitei e preguei, ele me deu oportunidade. Ele queria só que eu falasse a história, eu me empolguei, né, e acabei pregando um pouquinho também, né? E ele amou. Amém? Então, os livros de história dão um pano de fundo para que nós venhamos entender o que a palavra de Deus diz. Passada a ira, o rei se lembrou de Vasti, do que ela havia feito e do que ele havia decretado. Assim, no ano 479 a.C., ele foi aconselhado pelos seus servos mais próximos a decidir escolher uma nova rainha. Então, a escolha de Esté não aconteceu logo após. Ai, Deus, vem um negócio assim, eu não vou tocar nesse assunto, não. Eu vou falar. Tem que falar, né? Tem que falar, né? Tem que falar. Então, quando foi que, escute só, quando foi, não vou falar isso não, deixa eu falar. Vou falar não. Vou deixar vocês na curiosidade, vai doer, vai doer muito. Vamos lá. Então, no 479, ele separou de Vasti, né? E casou só 4 anos depois. É isso. Mas vamos lá. O universo da escolha. Eu já falei, você não entendeu porque não quis. O universo da escolha. Não tem nada a ver, não. Tem nada a ver. Isso é com Assuero. O universo.
o universo da escolha. Apesar de governar um império originário de longas sucessões entre famílias da Média e da Pérsia, Assuero decidiu escolher a nova rainha dentre as moças de todas as províncias do reino. Então não havia restrição. Isso aqui não está falando apenas de escolher uma esposa. Isso aqui está falando de escolher uma rainha. Então uma decisão importante, tá? E uma decisão importante requer tempo, requer planejamento. Existem escolhas que você vai fazer que não é porque olhou na rua e achou bonita, vou levar para casa. Não é assim não. Requer tempo, planejamento, estudo minucioso, conhecimento. Não é assim? Então ele estava escolhendo a rainha. Qual é o nível? Qual é o nível de companheiro, É assim. Ele escolheu uma rainha. Então o nível vai dizer o tempo, né? A preparação, o empenho, as exigências. É agora, meu irmão. Né? Chegou ali, viu a morena. Eita. Viu, aí disse, eu vou casar. Calma, né? Vamos estudar esse negócio. Tudo bem, irmãos, tudo bem. Não estou falando que, né, que quem está aqui tem que demorar 4 anos, não, tá? Eu estou falando que decisões importantes na nossa vida tem que ser feita com muita preparação, né? Porque ontem um ser humano chegou para mim e disse, pastor, eu vi uma morena. Eu disse, cuidado com essa morena. Cuidado, meu irmão, cuidado. Vamos, né, estudar direitinho para poder dar certo, não é isso? Então, vocês entenderam, né? Tô falando nada demais, tá? Vocês estão, deixa eu dizer, vocês estão fazendo tudo certo, tá tudo certinho aí. Continua, vai indo que vai dar certinho. Tá tudo debaixo da direção de Deus. Amém? Tô falando sério. Então, o concurso foi divulgado para todas as moças de Suzã. Então, todas as moças ficaram sabendo. Mardoqueu morava perto do palácio. Mardoqueu é quem? Vocês aprenderam na última aula. Mardoqueu é quem? Tio de Esté. Certo? Então, Mardoqueu ficou sabendo. Quem sabe Esté era alguém para quem ela não foi divulgado, certo? Esté é alguém que não tinha acesso à informação. Quando alguém não tem acesso à informação, ele precisa se relacionar com pessoas que sejam ponte na vida dele. Tem coisas que eu alcancei, não é porque eu tive informação, é porque pessoas trouxeram a oportunidade até mim. Vocês estão entendendo? Então Esté se tornou rainha por causa de quem? De Mardoqueu. Aí ela não pode subir no trono e dizer, agora eu sou rainha, eu quero que Mardoqueu vá embora, não quero nem saber de Mardoqueu. E o que Mardoqueu foi para ela? Foi a ponte para ela conquistar o que ela conquistou. Foi a ponte para ela alcançar o que ela alcançou. Amém? Então nós nunca devemos nos esquecer das pontes que Deus colocou para que a gente chegue no lugar que nós estamos, ou para que nós cheguemos no lugar onde Deus escolheu para nós. Então Mardoqueu vai ser a ponte. Ele levou até a casa do rei, e Esté ficou sob os cuidados de Hegai. Hegai era a guarda das mulheres, de quem logo conquistou a simpatia. Então Hegai olhou entre todas as mulheres e ele ficou conquistado, né? Afeiçoado por Esté. Agora me digam uma coisa, será se de fato Esté era mais bonita entre as mulheres, ou é porque a graça de Deus estava na vida dela?
Então quer dizer que você não precisa ser o melhor no seu ambiente para ser escolhido? Ah, mas tem melhores do que eu, mas a graça de Deus está na tua vida. Ah, tem gente mais bonito que eu, mas a graça de Deus está na sua vida. Ele pode ser até mais bonito, mais capacitado, mas não tem brilho de Deus na vida dele, e você tem. E é você que Deus vai levantar. Amém? Então, Esther foi escolhida por Deus, antes de ser escolhida pelo homem. Saiba disso, que antes de ser escolhida pelo homem, você é escolhido por Deus. E ainda que o homem te rejeite, Deus não te rejeita nunca. E é melhor ser escolhido por Deus do que ser escolhido pelo homem. Então Regai se afeiçoou dela e fez passar ao melhor lugar da casa das mulheres. Colocou ela em uma posição de destaque, colocou ela em posição de evidência. Ou seja, a ficha de inscrição de Esther estava aqui embaixo. Regai olhou para Esther, Deus colocou um brilho glorioso sobre a vida dela. Aí Regai disse: essa mulher é diferente. Era para você ter dado um glória a Deus. Glória a Jesus. Quem tem brilho de Deus, até o ímpio vai olhar para você e vai dizer: aquela mulher ali é diferente. Espera aí, pega a tua causa e coloca por cima. Glória a Jesus. Pega o teu currículo que estava embaixo e vou colocar aqui em cima. Glória a Jesus. Quantos creem nesta palavra? Glória a Jesus. E tem coisa que é o próprio Deus que vai dizer assim: não, minha filha está orando, está jejuando, é fiel a mim. Deixa eu ver, a oportunidade dela era para daqui 10 anos, até dezembro ela vai casar. A tua bênção vai ser abreviada através da sua fidelidade. Aquilo que era para demorar 10 anos, Deus vai fazer esse ano. Aquilo que era para demorar muito tempo, Deus está abreviando o tempo da sua vitória. Glória a Jesus. Amém, irmãos? Olha como pregar a Bíblia é coisa boa, né? Então a gente está estudando aqui o texto, Deus trazendo revelações tremendas aqui. Coisas maravilhosas para a nossa vida. É direção de Deus para a nossa vida. Amém? É direção de Deus, é resposta de Deus para as nossas vidas. Então Deus está falando conosco através desse estudo. Embora o texto não diga, não há outra explicação. O Deus que estava com José estava também com Esther. Qual a explicação, irmãos, de pegar um escravo prisioneiro, além de ser escravo, era prisioneiro, e colocar ele como líder maior do reino? Que explicação é essa? Da noite para o dia? Se Deus fez com José, por que ele não pode fazer contigo? Se Deus fez na vida de José, por que ele não pode fazer na tua vida? Se José se tornou próspero, milionário, abençoado, por que você também não pode ser? Ah, é porque da casa que você mora hoje, a casa que você mora hoje não tem nada a ver com o lugar que Deus preparou para você. O veículo que você anda hoje, quem sabe o teu veículo é um par de Havaiana, não tem nada a ver com o lugar que Deus preparou para você. Deus preparou coisas maiores para você, e se Deus fez com José, Ele também vai fazer contigo. Porque às vezes Deus pega o profeta aqui, enche o profeta libera a palavra de prosperidade sobre a sua vida, e você fica ainda duvidando. Não, o profeta está, isso aí é para outra pessoa. Deus está dizendo: eu levanto quem eu quero, eu escolho quem eu quero, eu tiro de quem tem e dou a quem não tem, está escrito. Deus é poderoso para fazermos. Glória a Jesus. Vamos lá, então, a obediência da estrela, a obediência de Esther. Mardoqueu ordenou a Esther que não declarasse qual era o seu povo e a sua parentela. Nem toda a verdade precisa ser exposta, né Adailton? Você não vai vender o carro dizendo: tá com furo aqui, outro furo aqui, o motor tá assim. Não, irmãos. É assim, é.
Aí depois, escute. Aí depois o cara vai dizer: Adailton, eu comprei uma bomba. Aí Adailton vai perguntar: quer me devolver? Ele diz: não, eu gostei da bomba. A bomba está servindo, está sendo. Porque até a bomba que vem da mão do crente é para abençoar. Irmãos. Então a gente não sai falando de tudo, não. Não é isso. Escute, se Deus falasse o processo que você ia ter que enfrentar, né, para chegar onde você chegou, você aceitaria? Deus fala tudo? Deus fala pouco. Porque tem coisa que se você souber, você desiste. Você para, mas Deus está preparando o melhor para a sua vida. Mas Deus não pode falar muita coisa não, porque se falar você não vai. Escute, se Deus tivesse falado tudo para você, você nem estaria casado com essa pessoa. Mesmo com todas as vantagens que ela tinha, ela não. Mas eu te amo, Frecolinho. Ficou bonito agora, tá vendo? Então, irmãos, é isso. É isso. Deus não fala muita coisa, não. O caminho de Deus, às vezes, é cheio de pedras, de dificuldades, mas o destino que Ele escolheu para nós é o destino glorioso. Essa semana alguém me disse que ser cristão é um estilo de vida. E eu falei para ele: é um estilo de vida ser cristão, mas é um estilo que determina o destino da sua vida. O estilo de vida que você está levando vai te levar para onde? Tem gente que está vivendo um estilo de vida só de prazeres. É dinheiro, é balada, é isso, é aquilo, é mulheres, é farra, é só prazeres. É o estilo de vida, mas qual é o destino dele? Há caminhos para o homem que parece direito, mas o seu final é final de morte. Mas há um texto que diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Até aquilo que deu errado na sua vida vai contribuir para te colocar no lugar que Deus escolheu para você. Não foi você que errou, não. Você errou muitas vezes, mas estava tudo escrito. Deus está preparando coisas grandes para a tua vida. Se você aceita o caminho de volta e volta para o centro da vontade de Deus, aquilo que você via como fracasso vai ser lição para você se tornar mais forte. Amém? Olha tudo que Esté passou para chegar até ali. Esté foi sequestrada da sua terra, irmãos. A família de Esté foi humilhada, a sua casa foi destruída, a sua cidade teve seus muros derrubados, suas portas queimadas a fogo. Esté vem de um povo sofrido, mas quem ela se tornou? Rainha. Ela chegou ao lugar que Deus determinou para ela. Então não importa como eu vou chegar, se for me arrastando, se for ferido, se for mancando, mas eu vou chegar no lugar que Deus preparou para mim. Se for difícil eu choro, depois enxugo as minhas lágrimas. Se for difícil, aleluia, eu vou me arrastando, mas eu não vou parar, porque eu sei que quem está no controle da minha vida é Deus. Aleluias. Então, irmãos, ela não exigia explicação para obedecer. Mardoqueu demonstrava profunda preocupação com o bem-estar de Esté, passando diariamente diante do pátio da casa das mulheres para saber como ela estava. Eu já falei aqui que vale a pena investir em pessoas que têm Deus na vida. E Mardoqueu viu: essa minha sobrinha aí é cheia de Deus, tem Deus na vida dela. Então ele não vai apenas investir, ele vai investir e todo dia ele vai lá dar uma olhada.
Será como é que ela está vivendo? Será se ela está vencendo? Será se ela está alegre? Ou será se ela ficou triste hoje? Como é que está o semblante dela? Como é que está o coração dela? Mardoqueu está olhando preocupado. Sabe quem é Mardoqueu na minha vida, na sua vida? É o Espírito Santo. Oh, glórias! Todo dia ele vai olhar você. Ele te colocou na posição de destaque, mas ele está vendo que você está preocupado, que você está achando que ali não é lugar para você, que você está achando que aquelas pessoas que estão ao teu redor não estão te aprovando. O Espírito Santo está aparecendo lá todo dia para dizer: vai, Esther, você vai conseguir, Esther, não desanima, Esther, não desiste, Esther, eu estou contigo, Esther. O Espírito Santo está todos os dias te visitando no mesmo lugar que ele te colocou. Ele te colocou e te visita. Nem sempre a gente está bem, irmãos. Às vezes nós estamos num lugar de destaque, com muita gente ao nosso redor, mas estamos nos sentindo sozinhos. Mas quem tem a presença de Deus nunca está só. Às vezes as pessoas que estão ao nosso redor não suprem a necessidade que nós temos de companhia, de amizade, de companheirismo. Mas aí vem a presença do Espírito Santo e diz: o que os homens não podem fazer, eu posso. O que o homem não preenche, eu preencho. E aí vem uma alegria sobrenatural sobre a nossa vida, uma paz, uma capacitação. É o zelo de Deus sobre a nossa vida. Então o rei amou a Esther mais do que a todas as mulheres, e ela alcançou perante ele graça e benevolência mais do que todas as virgens, e pôs a coroa real na sua cabeça, e fez rainha em lugar de Vasti. Conclusão: Esther havia chegado ao posto em que no tempo oportuno seria um instrumento para cumprir os propósitos divinos. Um dos atributos incomunicáveis de Deus é a sua presciência. Somente Ele conhece de antemão todos os acontecimentos futuros. Podemos confiar nossa vida inteiramente à sua direção, pois Ele sabe o que é melhor para nós. Diante do estudo de hoje, parece que tudo tem a ver com Esther, mas não é isso. Não tem a ver com Esther. Tem a ver com o livramento de um povo, tem a ver com a misericórdia de Deus na vida de muitas famílias. O propósito é maior do que Esther. Aponta o dedo para alguém que está do teu lado e diga para ele: o propósito de Deus na sua vida é maior do que você. É maior do que você, aleluia. É maior do que a sua família, é maior do que a sua casa. O propósito de Deus na sua vida vai além disso que você está achando. Não é somente dar livramento a você, não. É através de você Deus dá livramento a muita gente. Então nós precisamos crescer e amadurecer e saber que está tudo no plano de Deus, e que se não for do jeito que Deus determinou, não vai prestar. Levante a sua mão direita e diga comigo: Senhor, faz do teu jeito e me ensina a suportar todas as dificuldades. Me leva por onde o Senhor tiver que levar, para que eu venha chegar no lugar que o Senhor preparou para mim, e que através da minha vida, muitas vidas sejam abençoadas, honradas, muitas vidas venham se aproximar de Ti, através de mim, em nome de Jesus. Pai, eu te agradeço por esta palavra gloriosa, te agradecemos por esse estudo glorioso, Pai. Aqui não é classe de faculdade, aqui não é classe de escola, aqui é igreja. E nós sentimos a presença do Teu Espírito Santo no meio de nós, aquecendo o nosso coração, nos preparando para um novo tempo, nos preparando para uma nova hora. Que o Teu Espírito Santo venha preencher, Senhor, venha capacitar, venha renovar, venha fortalecer. Manifesta o Teu poder sobre a vida da Tua igreja, do Teu povo, dos Teus filhos, para que todos conheçam que só o Senhor